Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão bíblica com respeito à morte de Jesus. Quem levou Jesus à cruz? Esse é o tema que eu gostaria de dar para esta breve reflexão. O profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5 e 6, diz que ele levou as nossas dores e as nossas transgressões. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vemos também a carta do apóstolo São Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16, assim nos diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, ou desta verdade, né? Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado ao gentio, crido no mundo e recebido acima na glória. Aqui nós vemos a revelação do apóstolo São Paulo. Grande é o mistério da encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, grande é este mistério. Por que grande é este mistério? Afinal de contas, qual foi o propósito de Deus amar a humanidade ao ponto de enviar o seu único filho a este mundo? Está bem claro, para salvá-lo. Porque no seu plano original, Deus criou tudo para ser eterno. Por isso ele vai restaurar todas as coisas. Então, quando Deus criou o homem, criou para que este homem ele fosse eterno. Mas, em consequência da sua desobediência, eles pecaram e morreram e ficaram separados da presença gloriosa de Deus. Mas o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um plano para recuperar este homem perdido. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, que o Cordeiro de Deus já havia sido morto antes da fundação ou desde a fundação do mundo. Ali nós vemos um exemplo quando Adão pecou, Deus matou um animal e com a vestimenta daquele animal cobriu já aquele casal, já mostrando um plano de salvação. Ali estava simbolizando ali naquele animal. Foi derramado sangue. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Foi estabelecido um princípio para perdoar o homem. Houve derramamento de sangue. Um animal foi morto ali. Vamos dizer, um cordeiro foi morto ali. Porque futuramente João disse, quando Jesus foi ele para ser batizado: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João capítulo 1, versículo 29. Então, Deus investiu muito caro para recuperar este homem, a ponto de enviar o seu filho a este mundo. Por quê? Deus enviou o seu filho. Porque quando Adão pecou, todos passaram a ser pecadores. A natureza pecaminosa passou a existir em todo o ser humano. Então, o homem não poderia salvar o homem. Deus não poderia se utilizar do homem para salvar o homem ou a humanidade. O que Deus fez?
aí está, grande é o mistério da encarnação de Jesus Cristo. Porque sabemos que Jesus Cristo é a própria pessoa de Deus. Este é o mistério. A Bíblia diz, está escrito isso, né? Que ele não teve por usurpação, diz Filipenses capítulo 2, versículo 5, né? Que Jesus não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo uma forma humana de servo. E até a morte ele foi obediente, né? Quando ofereceu o seu corpo ali na cruz do Calvário. Então tinha que vir alguém perfeito, sem pecado. Aí realmente esse mistério, a encarnação do próprio Filho de Deus. Foi nascido por obra e graça do Espírito Santo, sem a participação do homem. Logo ele nasceu sem pecado, porque todos eram pecadores. Então ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Esta é a encarnação de Jesus. E o anjo diz, o que há de nascer de ti será santo, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aí nós vemos, né, o grande mistério de Deus sendo revelado. Então, o que levou Jesus à cruz do Calvário? Podem muitos responder aí, né? Foi o sumo sacerdote, né? Quando rasgou as suas vestes, quando perguntou, indagou de Jesus se ele era o Cristo. E Jesus diz, tu o disseste, em breve verei o céu aberto e o Filho do Homem descendo com poder e grande glória. Então ali ele disse, não precisamos mais de testemunhas, de acusação, porque ele mesmo disse ser o Filho de Deus. E para o sumo sacerdote ele foi uma blasfêmia. Então, a religião, os líderes religiosos, representados pelo sumo sacerdote, ali decretou a sentença de Jesus, porque ele disse ser o Filho de Deus, rasgando a sua vestimenta. Ali também estava terminando, certo, a religião, certo? Estava aquela maneira pela qual Deus estabeleceu para que o sacerdote intercedesse pelo povo, estava terminando aquele ministério sacerdotal humano, que todo ano o sacerdote tinha que entrar. Quando morria outro, tinha que substituir ele. Então Jesus Cristo veio para ser o sumo sacerdote. Então ali, quando o sumo sacerdote rasgou a sua vestimenta, terminou o seu ministério, estava iniciando o ministério de Jesus. Quando ele deu o brado na cruz do Calvário, que o véu do templo foi aberto, né? Foi rasgado de alto a baixo, dando acesso, porque Jesus, o sumo sacerdote, estaria assentado na destra do poder para interceder pelo seu povo agora. Nós temos um sumo sacerdote que é diferente dos outros sumos sacerdotes, né? Que eram substituídos porque ele era falível, mortais, mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Então, o que levou Jesus à cruz do Calvário foi foi os nossos pecados, porque Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu, é o maior presente de Deus, seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem, né? A salvação é para todos, é para intelectuais e não intelectuais, né? Porque todos são pecadores, todos precisam de Deus. Então, o que levou Jesus da cruz do Calvário foi os nossos pecados. E a prova disto está quando ele estava na cruz do Calvário. Ele disse, Pai, tudo está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele disse, eu entrego. E ele disse em seu ministério, esse mandamento eu recebi de meu Pai. Eu tenho o poder de dar a minha vida
e de retomá-la novamente. Então a última intercessão de Jesus na cruz do Calvário foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pergunto eu, eles não estavam sabendo o que estava fazendo? Estavam matando aquele que disse ser o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que só falou a verdade, que consolou os corações aflitos, que ressuscitou, restituindo realmente o filho da viúva, seu único filho, a filha de Jairo, que não fez o mal, fez só o bem, só pregou a paz, a harmonia, a união. E agora ele intercede por eles, dizendo: perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazes. Cuspiram nele, esbofetearam ele, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, furaram com o seu lado, ao seu lado, deram vinagre, e agora ele não estava imputando aqueles pecados, que estava mandando o Pai perdoar. Aí nós vemos o grande mistério da encarnação de Jesus, da morte de Jesus. Apenas os homens que o mataram, né, que fizeram ele sofrer, realmente foram apenas instrumentos. Mas Jesus veio realmente para salvar. Então todos aqueles que no ministério de Jesus não acreditaram, né, que participaram, né, daquele tormento, daquele castigo, Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus morreu, foi por mim, foi por você, certo? Ele lhe ama, ele quer recuperar você, espiritualmente falando, moralmente falando. Ele quer dar uma lavagem, sim. Aí diz, aqueles que nasceram de novo, que aceitaram Jesus, eles dizem que foi uma lavagem cerebral. Foi realmente uma lavagem cerebral pela palavra de Deus. Jesus disse: vós já estáis limpo, quando estava lavando os pés dos apóstolos ali, pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela lava, ela purifica, ela limpa, né? Dá uma lavagem mesmo na mente do homem poluída, né? Na mente do homem que está distanciado de Deus, limpa, deixa limpinha e coloca o seu espírito dentro desse homem. E esse homem passa a ser uma nova criatura, com uma nova mentalidade espiritual e moral. Então é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer perdoar os seus pecados, porque ele morreu foi por você. Não importa a quantidade de pecados que você tenha cometido, ou a graduação que esse pecado tenha sido, Deus não está preocupado, porque há poder no sangue de Jesus para perdoar qualquer tipo de pecado. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo, a Bíblia diz. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Você que está ouvindo esta breve reflexão, eu não sei onde você se encontra aí agora. Você é um religioso, né? Um religioso. Mas eu não estou aqui pregando uma religião. Eu estou pregando a palavra de Deus, que não é propriedade de nenhum líder religioso, de nenhuma igreja, de nenhuma instituição. A palavra de Deus é livre. A palavra de Deus é a carta magna de Deus para toda a humanidade. É nela onde está escrito como foi surgido o mundo, né? O que aconteceu, o que está acontecendo e o que irá acontecendo. Então a Bíblia é o único livro que merece credibilidade, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Ela está aí mostrando, indicando, né, o que está acontecendo, o que irá acontecer. Agora saiba de uma coisa, que você tem um inimigo número 1, ele é o diabo. Sim, é o diabo. Eu sei que muitas pessoas não gostam quando se fala do diabo. E ele realmente se sente muito bem quando não se fala nele, porque ele começa a agir.
Então, independente de você acreditar ou não, a Bíblia diz que ele é inimigo. Ele é o nome dele de Ábolo, que é acusador e adversário, Satanás. Então o caráter dele, a personalidade dele é essa. E a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Isso é a natureza dele. Nunca se firmou na verdade. Então quando ele fala a mentira é de natureza dele. Mas neste momento você está ouvindo uma pessoa, né, que acredita na Bíblia, na palavra de Deus. E Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Eu não posso condenar ninguém. Quem sou eu? É o próprio Jesus que está dizendo: aquele que não acredita, aquele que não aceita, será, então não está perdido para você. Então Deus quer sempre o melhor para você. Então ele deu a sua vida na cruz do Calvário para lhe dar uma salvação eterna, uma vida eterna, porque esse foi o propósito original de Deus, criar o homem, formar o homem para viver eternamente. E ele não desistiu de você, a ponto de enviar o seu único filho a este mundo. Então faça a sua decisão, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então ele quer ser seu rei, seu salvador, ele quer guiar, quer orientar a sua vida em toda a verdade. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Repito, as religiões, nenhuma salva o homem. Só quem salva o homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque foi o único que veio do céu. Ele disse: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Quando teve aquele evangelismo pessoal com Nicodemo, disse: ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu. Jesus, ele estava antes. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua imagem como a imagem do próprio Deus. Então Jesus é a encarnação de Deus a este mundo. Este mistério foi revelado. Grande é este mistério. Ele veio a este mundo para salvar você. Então, onde você estiver agora, sentado, seja conversando, seja no colégio, seja no trabalho, seja no ônibus, seja em casa, aonde você estiver, esta mensagem é refletiva para você. Pare e medite que não há salvação fora de Jesus. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Filho do homem. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual invocamos e sejamos salvos. Está registrado na Bíblia, 1 Timóteo 2:5 e Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Então, neste momento, a escolha que você fizer enquanto você estiver vivendo aqui neste mundo, vai depender da sua felicidade ou infelicidade na eternidade. Porque não existe outra oportunidade depois da morte. E você está tendo mais uma grande oportunidade para entregar a sua vida ao Senhor Jesus, o Salvador do mundo, para a sua eterna felicidade. Amém.